A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A plataforma de comunicação digital A Guardiã da Notícia define as datas das entrevistas. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Começa agora, na Guardiã da Notícia, Coliseu da Guardiã. Conheça agora os candidatos a prefeitos da sua cidade. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. São Bernardo do Campo. Boa noite, de volta com mais um Coliseu da Guardiã, aqui na guardiandanoticia.com. É música e informação na palma da sua mão, a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Converso com o professor Fernando, do PSTU, candidato a vice-prefeito em São Bernardo do Campo. Boa noite, candidato. Boa noite. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, né, e cumprimentar os ouvintes da Guardiã da Notícia. Muito obrigado pelo convite. Candidato, o senhor já disputou alguma eleição? Eu tenho sido, fui candidato a deputado estadual e fui candidato a vereador pelo PSTU. O senhor deseja ser prefeito, vice-prefeito de São Bernardo do Campo? O que, na verdade, norteia o nosso trabalho é o nosso programa, né? O nosso programa permite discutir todos os assuntos e isso, para mim, é extremamente importante. Primeiro, porque está fora dessa lógica da política que é estabelecida, que é uma política que vem do parlamento para as comunidades. E nós estamos... uma das propostas para nós importantíssimas são os conselhos populares, porque os conselhos populares exatamente vai permitir que façamos o percurso da política de forma diferente, não é? Através dos conselhos populares. Então, assim, a definição de um orçamento, por exemplo, de 4,8 bilhões, ele tem que passar pelo crivo dos conselhos populares no bairro. E aí depois nós vamos verificar quais são as prioridades para a cidade. Por isso que eu digo que o nosso programa é flexível. Ele é flexível e ele permite a gente atuar na educação, principalmente, que eu conheço muito bem, porque me aposentei em São Bernardo do Campo, lecionando na periferia, e a gente sabe quais são os problemas que existem na cidade. Então, por exemplo, essa coisa dos conselhos populares, eles colocam outras questões. Por exemplo, dentro da escola, né, nós estamos colocando mudanças significativas. Inclusive, estamos ousando, né, para quebrar a questão da reforma do ensino médio, a questão da Base Nacional Comum Curricular, né? E, inclusive, a reforma trabalhista, que precariza as relações capital-trabalho dos nossos alunos, e ousar a permitir que os conselhos discutem o currículo, né? Quando a gente fala de currículo, a gente fala do todo da escola. Agora, quando a gente fala de grade curricular, é outra coisa. Então, falar de currículo, por exemplo, e aí a demanda da questão do desemprego, é você permitir, por exemplo, a abertura de concurso para creche. Ah, mas não pode abrir concurso? Pode. A comunidade tem que decidir isso porque é necessário. Concurso para nutricionista, concurso para merendeira, não é? Concurso para ATS, que são os agentes técnicos, concurso para a equipe de limpeza com formação, porque o lixo da escola não é o mesmo lixo da rua, não é o mesmo lixo do hospital, e ele tem que ser, a pessoa que vai trabalhar com os alunos tem que ser preparado para isso. Não é fazer como fazem com a terceirização, que precarizam a relação social de trabalho, e a pandemia mostra isso, porque na escola onde eu leciono, por exemplo, no Alceu Amoroso Lima, na Zona Leste, em Sapopemba, as mulheres foram demitidas assim a toque de caixa, né? E não só isso, quer dizer, toda a experiência que nós temos com terceirização é terrível, é horrível, né? Então, assim, e outra coisa, quando a gente fala de educação, tem que discutir a questão da grade curricular,
Nós estamos discutindo, por exemplo, a inclusão de filosofia, sociologia no ciclo 1, no ciclo 2 do ensino fundamental e médio. Por quê? Porque a filosofia permite uma melhor compreensão da matemática, permite uma melhor compreensão da história e da geografia. Então, para nós, vamos fazer isso. Nós temos 4,8 bilhões é o orçamento de São Bernardo do Campo. Então, vai ter dinheiro para fazer isso. Não só isso. Mexer na grade significa também preparar essas crianças, né? E oportunizar para as escolas, no mínimo, 5 modalidades olímpicas. Nós estamos discutindo isso. As crianças, e é possível fazer isso? Eu vou responder, é possível. Por exemplo, karatê, não é? Karatê, boxe, natação, judô. É possível? É. Nós temos isso. Nós temos centros esportivos em São Bernardo do Campo. A arena esportiva em São Bernardo do Campo é fantástica. É possível fazer isso? É possível. Queremos nessa grade teatro, música, né, e tecnologia. Porque no plano de governo de vocês consta escola integral, candidato? Não, nós não aceitamos escola. A escola integral ela já existe. Aliás, hoje eu discuti escola integral na nossa escola. Porque eles estão aproveitando a questão da pandemia para colocar uma série de projetos que, na verdade, é o fim da escola pública. Porque não esqueçam que o nosso governador, o Dória, ele colocou a proposta da farinhata para os alunos do município, quando ele era prefeito. Farinhata significa pegar alimentos vencidos e passar por um processo químico para dar para as crianças. E nós, do sindicato, fomos para cima, organizamos a comunidade para dizer, vai dar para os filhos dele a farinhata. Para nós, não. E mesmo assim, a gente ainda não conseguiu, no município, barrar a questão da alimentação industrializada para os alunos, que é péssimo. Não a curto prazo, mas a longo prazo é péssimo a questão da industrialização da merenda. Tem proposta para os professores? Primeiro que, por falar em professor, você tem que falar de acúmulo de cargo. Né? Por que o professor acumula cargo? Ele acumula cargo porque ele ganha uma miséria com um cargo só. E nós pensamos a educação, e eu estou tranquilo para dizer isso, porque, por exemplo, eu tenho amigos no Alceu, e hoje nós tivemos uma discussão, até eles falaram, você não quer sair? Porque nós estávamos discutindo escola integral. É uma farsa a escola integral. Sabe por quê? Primeiro gastaram uma fábula de dinheiro no município de São Paulo para a implementação da escola de tempo integral, 5 anos, gastaram uma fábula de dinheiro e eles mesmos no projeto estão dizendo que não tem uma infraestrutura. Não tem uma infraestrutura porque não tem dinheiro, não tem verba que vai para a educação. E aí você pega todas as mazelas em São Bernardo do Campo, não é diferente, né? Eu tenho parente que estuda em São Bernardo do Campo, criança, e come bolachinha seca. Então, precisa mudar essa lógica. E quem vai mudar essa lógica não é o Fernando, não é o Cláudio. É um programa revolucionário, socialista, do nosso partido. É que vai permitir que essas mudanças ocorram. E pode ocorrer. Nós temos total convicção que é possível fazer isso. Candidato, 1 minuto para suas considerações finais e dizer que o projeto do PSTU é o melhor para São Bernardo do Campo. Já está encerrando? 10 minutos já. Olha, nós temos uma proposta revolucionária para São Bernardo do Campo. Em todos os aspectos. Porque quando a gente prioriza, né, as comunidades, nós não estamos falando em causa própria. Inclusive, tem uma questão que nós estamos defendendo e que é revolucionário também. Porque a representação política, na verdade, ela não é uma profissão. Então, se eu com 2 cargos eu ganho R$6.500, não é certo eu chegar lá e ir para 17. Então, nós temos que ver isso. Porque os caras... Vejam bem, e outra coisa, hein? A precarização da educação e a falta de trabalho que a gente vai resolver com a abertura desses concursos, com a formação, por exemplo. Tem uma coisa que não se fala. Não se fala, por exemplo, de lavanderias. As mulheres têm, muitas vezes, acúmulos de trabalho. Lavanderia pública, você abre perspectiva de trabalho e você coloca um valor simbólico para as pessoas, para dar uma atenuada no problema do trabalho da mulher. Além disso, as obras públicas, por exemplo, tem que ser feita obra pública.
E quando a gente fala de concurso, é concurso regionalizado. Para a dona Maria, que vai ser candidata merendeira, ela escolher uma escola ao entorno da casa dela para poder trabalhar. Não é ela se deslocar, né, para uma outra região, às vezes pegando 2, 3 conduções, que é um absurdo também, que a gente tem um programa para rever a questão do transporte de São Bernardo do Campo, que é um monopólio perverso para a classe trabalhadora em São Bernardo. Então, nós acreditamos assim, e vamos aproveitar a oportunidade para colocar para os colegas, né, e para as pessoas de São Bernardo do Campo, que essa lógica da política que está posta, que o que vinga é o dinheiro, é o capital, para nós não funciona. E não funciona para ninguém, porque a matéria-prima para manter esses caras no poder é a miséria, é o desemprego. E é assim que a gente pensa. E a gente deseja que as pessoas pensem, né, no nosso programa. Não é no Fernando, não é no Cláudio, não é na doutora Eliane, que, aliás, tem um trabalho belíssimo para verificar os direitos dos professores. Nós fizemos uma live recentemente e ela é uma candidata a vereadora e ela tem um trabalho excelente com os metroviários, com os rodoviários e com os professores de São Bernardo do Campo. E conhece muito bem todo esse arcabouço de leis do município. Então é isso, obrigado e esperamos que as pessoas realmente leiam o nosso programa e conversem conosco. A gente está fazendo todo uma jogada aí, vamos dizer assim, social, né? Conversando com as pessoas, se comunicando com os alunos, com alguns professores. E para mim é um prazer, né, ser professor e estar ao lado de um trabalhador do naipe, do Cláudio e essa mulher, a doutora Eliana, que é excelente. Obrigada, candidato. Boa sorte para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Para você que nos acompanhou no Coliseu da Guardiã, esse é o candidato a vice-prefeito do PSTU, professor Fernando. A gente encerra por aqui. Eu volto com o Coliseu daqui a pouquinho às 9 da noite. Na sequência, tem a Carol Ferrari com o Octopus comunicando. Não sai daí, não. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. Música e informação na palma da sua mão.